Você tá vendo um corte do Friends and Family, eu te peço duas coisas. Primeiro, deixa um likezinho que tá bem legal esse corte e já segue aí pra acompanhar mais conteúdos como esse aqui, demorou? Tamo junto. O que eu ia te perguntar era, você falou, a gente até batendo um papo antes de começar, você falou que você começou a assistir basquete com 8 e começou a jogar, né, com 10. Teve algum jogador de NBA, assim, que você olhava e falava, puta, quero ser esse cara? Mano, incrivelmente, todo mundo fala, putz, você torce pro Boston, meio modinha e tal. Mas o que acontece? Com 8, 9, essa idade assim, dos 8 até os 11 anos, eu sempre fui gordinho. E aí, tipo, eu falava, cara, eu gosto de basquete, mas quem que é próximo do meu físico que eu... Shaquille O'Neal. Não, cara. Aí você falou que não é... Paul Pierce, velho. Paul Pierce nunca foi um cara super em forma, atlético, mas o que ele fazia dentro de quadra era surreal, Não precisava, né? E aí você falava, mano, é esse cara que eu admiro, que eu quero jogar parecido. E aí eu comecei a torcer pro Boston por causa de um jogador que era... Ah, foi por isso que você começou a torcer pro Boston. E aí, tipo, cara, o Paul Pierce fazia todo sentido, assim. Eu gostava muito do estilo de jogo dele. E eu tentei sempre jogar próximo do estilo de jogo dele. De jogadores também parecidos como o Carmelo Anthony. Mas você se adaptou, porque você é bem mais veloz hoje. Que eu fui emagrecendo, né? E eu tive um estirão muito alto. Eu fiquei muito alto, assim. Fiquei basicamente da minha altura hoje com 14 anos. Você tem hoje? 15. Não. Eu tenho 1,98. 1,98. Porra. Uma boa então, altura, né? 14, 15 anos. Só que o que era o problema? Na época que eu comecei a jogar e tal, não tinha pessoas do meu tamanho fazendo o que o Paul Pierce e o Carmelo Anthony faziam. Então, tipo, normalmente você via um cara da minha altura, você jogava de pivô. Pivôzão já era. Sim. Então, tipo, não tinha mobilidade, não tinha... E aí, por coincidência, eu passei por um técnico que viu e falou, não, esse moleque não tem que jogar aí. Isso é muito bom, velho. Que a gente vai chegar ele vai chegar numa idade que ele não vai conseguir mais jogar de pivô. E aí ele não vai ter habilidade para jogar em outra posição. E aí ele falou, não, então vou começar... Vai pra lateral ali. Aí começou a me jogar pra treinar com os armadores. Tipo, jogar com o armador, não, você vai ter que aprender a levar a bola e tal. Melhorar o seu arremesso. Hoje ele não solta a bola. Por causa desse treinador, mas, mano, você vai jogar com ele não passa. Mas vou te falar um negócio, cara. É muito difícil ter um treinador que tenha essa visão, né, clínico aqui no Brasil, velho. Porque... olhar um cara alto e falar, sai daqui do centro e vai lá pra cima. Eu tava falando isso aí, mano, com... Puta, não sei se vocês conhecem a Débora, aquela corredora pra Nike e tal. Enfim, ela tem um filho que tá indo jogar basquete nos Estados Unidos. Joga no Texas. E aí, pra lá, a altura dele tem 2,7, um negócio assim. Ele é alto. É alto. Só que pra lá, não. Então, tipo, ele não tem um porte pra jogar na posição 5, né? Então, os caras 3, lá, 4, ele joga entre a 3 e a 4. Ele falou, eu gosto de jogar na 3, mas hoje é onde eu tenho mais jogada na 4. Mas porque lá pros Estados Unidos, ele não tem um porte de um pivô, de um cara que joga na 5, joga de costas pra cesta, beleza. Só que, cara, aqui no Brasil, mano, você, tipo, bateu ali 1,85, 1,90 pra base, os caras já vão te jogar pra dentro do garrafão, sendo que, não é uma altura pra jogar dentro do garrafão, num esporte de alto rendimento, né? Exato. E é muito problemático você treinar anos numa posição e trocar pra uma outra que completamente diferente. O grande problema disso é que, na verdade, se você faz essa troca de posição num cara que tinha potencial pra ser profissional no meio da carreira dele, você matou a carreira do cara. Então. Você matou a carreira dele, velho. Você não, um cara com 20 anos, se você transiciona ele de fora do garrafão, de fora pra dentro, de dentro pra fora, tanto faz, você acabou com a carreira do cara, velho. Porque ele não vai ter tempo de se aprofundar naquela posição pra ser um atleta de alto treinador. E aí você passou em quais clubes? Cara, você jogou em alguns, tal? Joguei em alguns clubes, joguei em Santos, joguei no Inter, depois... Inter Porto Alegre? Não, Inter é dali de Santos, de Santos, mas joguei sempre na Baixada. Tá. Tive algumas passagens ali no interior, mas não fiquei assim pra jogar. Até porque, mano, tem uma grande dificuldade também no basquete da questão do suporte, né? Sim.
de darem suporte. Pô, às vezes passava num teste e aí o cara fala, putz, mas eu não tenho alojamento. Mas eu não tenho como te pagar. Aí, pô, qual que é o sentido de você abrir pro Brasil, pro território de São Paulo e você não ter como manter o atleta ali, né? Exato. Então tinha muito disso. E tem a questão muito de, tipo, o basquete no Brasil, você tem duas opções. Ou você é extremamente bom e não tem como as pessoas não te verem jogar. Não tem como te ignorar. Não tem como te ignorar. Ou você é playboy. E você consegue sustentar o você jogar até onde você pode. Sem precisar trabalhar. Sem precisar trabalhar. E também, mano, tipo assim, eu tinha amigos meus da base que jogava comigo, tipo, no meio do ano o cara fazia 2 meses de camp nos Estados Unidos. O cara voltava outra pessoa, velho. Voando. Outra pessoa. Então, tipo, quando você tem condição de conseguir explorar tudo do esporte, consequentemente suas vivências vão ser outras, né? Eu queria até levar pra B3 e outros projetos que você faz parte, conhece, mas aí já vai muito pra frente de querer, eu acho que hoje faz parte de você também querer trazer o apoio pra molecada, pra poder ter o melhor treino, né? Mas ainda eu queria saber um pouco mais de você. Beleza, você desistiu do basquete, de tentar ser profissional em que momento? Tipo assim, e como foi esse impasse? Foi bem difícil assim, tipo, lá pelos 18, quando você é juvenil ali, e aí você fala, putz, acho que não vai rolar mais, mano. Mas assim, eu não sou bom o suficiente ou tipo assim, eu preciso sair pra trabalhar? Não, na verdade foi assim. Aconteceu algumas coisas, tipo, teve algumas possibilidades de jogar fora, no interior, e aí você fala assim, tá. E aí eu via já amigos meus jogando fora, eu falava assim, cara, tá, vai ser uma boa oportunidade, vou ter mais visibilidade de jogar e tal. Mas eu tava vendo uns amigos meus passando uns perrengues, tipo assim, putz, R$1.000, mais alojamento. Aí você fala, mano, cara, não sei se é isso que eu quero não, que eu quero mano. pra mim. E aí apareceu uma oportunidade de jogar por uma cidade, assim, na Baixada mesmo, que é uma cidade que ali que que é ali, é uma cidade que é Cubatão, que tem uma parte de apoio, tinha, né? Não sei hoje como que mas tinha um apoio do setor ali das indústrias. Então legal. faziam com que tinha um apoio financeiro à cidade e eles bancavam algumas coisas como faculdade, davam bolsa atleta e tal. E aí teve a oportunidade de ir pra lá e eles pagarem grande parte da faculdade, assim. Então, e além de pagar a faculdade, eles davam um auxílio. Eu falava, cara, vou estar perto de casa, não vou ter gasto com condução, não vou ter gasto com faculdade, vou fazer o que eu quero, porque você podia escolher a faculdade, eles bancavam a bolsa da faculdade de você escolher. Que legal esse projeto. E aí eu falava, cara, vou pra esse esquema aqui, pelo menos mano, vou jogar basquete, vou fazer faculdade, mano. Vai tocar a vida, Vou tocar a vida de outra forma, vou tentar me envolver com o esporte de outra forma lá na frente. E aí foi quando eu fiquei, tipo, esse ano, fiquei 1 ano só jogando e pensando o que eu iria fazer, tipo, de faculdade. Aí escolhi fisioterapia, porque eu tive um contato com a fisioterapia, porque uma amiga minha começou a fazer e aí eu me machuquei logo na sequência e eu precisei da fisioterapia. E eu, vendo como que era a profissão, eu falava, cara, que profissão foda. Da hora, né? Porque, mano, você consegue devolver a função pras pessoas, tipo, e muitas das coisas você faz manual. Tipo, basicamente você tá botando a mão na pessoa e fazendo ela voltar a andar, voltar a se movimentar, voltar a ter independência. E eu falava, na época, eu tinha muita vontade de fazer medicina, só que era algo muito longe, né, da gente. Medicina, principalmente quem vem da periferia, você fazer medicina é um bagulho bizarro. Né, Estudei escola estadual, tipo, você fala, mano, não vou conseguir bancar um cursinho, estudar para a vida. Bancando você. E tipo assim, o que aconteceu? A faculdade de fisioterapia também era integral. Só que o que acontece?
eu conseguia ter tempo ainda para poder treinar no clube. E, tipo, eu pensava, pô, medicina é integral, mas material é muito caro. Tudo é muito caro. Tipo, meus pais não teriam condição de me ajudar nisso. Sim. E aí, a fisioterapia entrou nisso, eu fui me apaixonando pela profissão e fui jogando também pela faculdade e tal. E aí eu falei, cara, não, acho que é isso que eu quero fazer, mano. Não, o basquete foi uma coisa importante para me trazer até aqui. Como hobby vai ser legal pra resto da vida. Como hobby, para eu estar perto dos meus amigos. E também começou a entrar num momento, logo no final da faculdade, o esporte, ele chega num momento que ele consegue te consumir muito e você chega a parar de ser divertido. Então, quando você não está recebendo o suficiente para ser uma profissão e você se manter, ter uma vida legal, aí você fala, não, pô, tô me ferrando lá na quadra, no clube, mas do técnico, tô ouvindo de dirigente, de técnico. Mas, pô, tem um carro legal, tem uma casa legal, tem coisas que você condiz com a pressão, né? Tem uma moeda de troca, tem uma barganha ali. Mas quando você não recebe o suficiente pra isso, você fala, mano, o que eu tô fazendo aqui? E eu via vários amigos meus... cansaço, não sai... você não sai, você abdica de um monte de coisa. Você não vai em festa, você não vai em aniversário, você não bebe, você não vai em festa da faculdade, você não... Pô... Tem que estar com nota acima de, provavelmente, 7, né? Você tem que estar com nota... Tem que ter notas boas. Então, até pra você manter ali, pro técnico ali ver que, pô, você tá... Realmente tá valendo o investimento que o clube tá te dando, você tá tendo, e tipo assim, você fica assim, putz, eu também não posso ser um mau aluno, também porque como que eu vou me formar com notas ruins ou não sabendo o que eu tô fazendo de fato? Pensando no futuro também, você precisa pensar nas suas notas. Você tem que pensar em tudo, né? Então, tipo, aí eu falo, caraca, então é isso que eu quero seguir. E aí eu decidi bem no segundo ano da faculdade, eu falei, mano, é isso que eu quero fazer. Não quero mais ficar tentando buscar outro clube, outro time. Vou ficar aqui, vou jogar na faculdade, vou jogar nessa cidade. Teve um momento, tipo, no último ano da faculdade que eu tava tipo, estafado mesmo com basquete. Eu até falei assim pra minha mãe, não, mano, acho que eu vou parar a faculdade, porque eu não tô aguentando mais. No último ano, ela falou, não, você vai aguentar. Doido? Você aguentou até agora. Tá maluco. Você vai aguentar mais um pouquinho aí. Porque, tipo assim, teve esse técnico muito bom que eu passei, que foi da base até os 17 anos, assim. Só que eu acabei indo para seguindo outros rumos, fazendo teste, saindo e tal. E a cidade não seguiu com basquete. Então parou no sub-17. E aí, tipo, putz, preciso de outro lugar para continuar jogando. E aí apareceu essa oportunidade com outro técnico, só que ele tinha outra abordagem, totalmente diferente. Já te colocou para jogar de costas para cesta, na 5? Não, mano, foram 5 anos muito doídos, assim, porque a faculdade são 5 anos. Aí foram 5 anos muito dolorosos não jogando, sabendo que às vezes você poderia estar jogando e você não tá jogando. Mas não tava jogando porque não tava campeonato ou tava no banco? Tava no banco. Bancão, sabendo que poderia ter condição ali, mas o técnico tinha o grupo dele fechado. Sim, entendi. Aí quando tinha poucas oportunidades de jogar, o técnico falando... Todo ano tinha uma conversa, tipo, quem vai continuar no time, quem não vai. Todo ano. E aí, todo ano sempre falando... não sei se eu vou continuar com você, não, mano. Nossa, que pressão de filho da mãe. Pra mim, pra mais 3 bolsistas. Sempre assim, putz, acho que esse ano não vai rolar. Esse ano... E, tipo, era uma chantagem emocional muito grande, assim. Tá vendo? Mano, que papel, que o técnico pode fazer muito pra bom e pra ruim, né? E aí você começa a descobrir várias coisas que você vê por que também o esporte no Brasil, ele é bem complicado, assim, e muitas coisas não rolam. O esporte tá na mão de pessoas que não gostam necessariamente do basquete. Sim. Ele simplesmente passou num concurso e tá ali. É a profissão dele, né? É a profissão dele. E, tipo, ele não quer simplesmente
fazer com que o esporte seja fomentado. Ele quer trabalhar, ganhar o salário dele, voltar pra casa e sustentar a família. E muitas vezes você vê umas mutretas rolando, sabe? Tipo, os caras tendo atleta fantasma, tá ligado? Pra ganhar, pegar dinheiro de Bolsa Atleta e embolsar. Então, tipo, rola muita coisa no bastidor que você fala, mano, sim. O esporte não tá onde tá por causa dessas coisas. Mas, sabe? mano, eu acho que nem vou me aprofundar tanto nisso, tá? Porque senão vira 50 anos de episódio. Mas é meio que o reflexo do país, velho. O esporte, ele é igual, ele tem o lado político, é igual a política, cara. Exato. Os caras entram ali para benefício próprio. Eles só pensam no próprio bolso, na própria vida, não pensam no benefício que eles podem trazer para a vida de um monte de molecada aí que pode se perder ou já estava perdido e poderia, né, ter um novo rumo por causa do esporte. Mas os caras não estão nem aí, velho. Os caras não estão nem aí. Então é só um reflexo do que você tá falando. Eu acho que a gente fica triste porque acho que a gente sabe o quanto o esporte traz coisas boas, sabe? Sim. Pô, tem um amigo meu, padrinho de casamento, que é do basquete, mano. Sim. Que, tipo, convive comigo, que tá no meu dia a dia, que o basquete que me trouxe. Hoje, muitas conexões que eu criei, até por causa do reality, por causa do basquete. Sim. Então, tipo, você fala, mano, só tenho a agradecer ao esporte. É que tem pessoas nesse caminho que, tipo, mano... mas o problema é, essas pessoas estão lá no cargo de comando. Porque o resto, quem tá jogando, quem tá na correria no dia a dia, mano, é apaixonado pelo esporte, quer fazer acontecer, esbarra nas filha da puta aí, velho. Foda, que não tem como não falar, velho. É foda. Beleza, aí você se formou. Já não tava muito foco no basquete. Tava mais por lazer. Aí, tipo, o basquete foi entrando como um ponto de refúgio ali da realidade de dura. reconexão e tal. E acho que pra eu também desaguar um pouquinho. Mas acho que ele volta pra minha vida muito forte. Principalmente quando eu fui fazer a pós, que eu fui fazer pós em fisioterapia esportiva. E aí, tipo, o esporte vem de novo ali. Eu acho que acabo que eu saio um pouquinho do basquete. E em Santos é uma cidade que tem muito corredor. E aí começa a entrar a corrida muito presente na minha vida. E aí volta a resgatar uma coisa que era lá do atletismo, tá ligado? Tipo... a corrida sempre foi uma coisa que entrava muito na minha preparação dentro do basquete, mas eu não via como um esporte mais que eu praticasse. E aí eu comecei a voltar a praticar a corrida, né? E aí me conectar também como o esporte também é um esporte que, mano, salva muito ali, tipo, e me salvou muito no período da pandemia. Se não fosse a corrida, acho que eu tinha tido um pane, mano. Porque eu trabalhei na linha de frente, então foi bem puxado, assim. Chegou a trabalhar em hospital? Trabalhei. Então, tipo, é muito louco, assim, você tá muito presente a morte ali no seu dia a dia. Então, a corrida foi uma coisa pra colocar minha mente em dia, assim. Então, pô, não tinha como jogar basquete, porque as quadras estavam fechadas. Então, a corrida foi um negócio que me centralizou ali, me trouxe de volta até para poder respirar um pouco. Porque foi bem punk. Tipo, você entra num hospital, tem 10 leitos ocupados, no dia seguinte tem 5. Tipo, muito louco, assim. E aí, foi uma outra reconexão com o esporte ali. E eu vi que, tipo, não só... o basquete era um ponto meu de conexão, mas acho que a corrida veio isso e eu tenho tentado resgatar isso aí agora um pouco, trazer um pouco também minha mulher para isso. Ela também já corria, então é uma coisa que a gente também usa para a gente se conectar. Né? O seu ponto de conexão é o movimento, né? É o movimento. E é o que a fisioterapia né? Exatamente. A fisioterapia é você... É a terapia do movimento. Se mantém em movimento também, né? Não deixar parar, Não né? deixar parar. Da hora.